Salve, salve, galera! Eu sou Diego Cavaleiro Andante e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre arte urbana, sobre poesia, sobre território. Eu sou poeta, pai, educador, produtor cultural, escritor e vou compartilhar um pouco da minha vivência com vocês. Agradeço o convite, Move Cidade. Então a gente vai trocar um pouco dessa experiência e falar da importância da arte urbana enquanto manifestação artística cultural que tem potencializado tantos territórios ao longo do Brasil. Caraca, o que inspirou esse bate-papo foi a música do Projota. A música do Projota. Tem que fazer ela, né? Tá, peraí. Deixa eu pegar no celular aqui. Então, vou ler aqui pra vocês, porque eu não decoro nem minhas letras, imagina a do Projota, né? Essa época aqui, eu ouvi muito Projota. Desci a ladeira. A cada sonho que se foi, um novo sonho se formou, no coração de um homem que na vida tanto errou. Tracei a minha rota para um caminho melhor. Abasteci o meu motor com 10.000 litros de suor. Nós vamos ser testados, façamos nossa parte. Pessoas ordinárias não calaram nossa arte. Meus ombros levarão meus erros para onde eu for. E esses erros usarei como prova de quem tentou. Às vezes tento ser melhor, maior que sou. Tropece meus conflitos como um drama de amor. O homem da casa tem que voltar com o sustento. Volto trazendo alimento e um sorriso cheio de calor. Eu voltei. Se tava com saudade, eu tô aqui, amor. Meu peito te procurava pelo retrovisor. Minha verdade, meu caminho redentor. Andei nas ruas, nessas ruas já não vejo a mesma cor. Homens, destruição. Tá aí, acordem. Não adianta alcançarmos progresso sem ordem. Cortaram nossas pernas, cortaram nossos braços. Não podemos deixar que também cortem nossos laços. Tem que deixar chover, tem que deixar lavar. A chuva é uma junção de não querer com precisar. O pé que usa chinelo hoje tem tênis para calçar, mas ainda leva o corpo para o mesmo lugar. Eu desci a ladeira para ver o que tinha por lá e voltei para poder te contar o que eu sempre vou voltar. Não há lugar melhor no mundo que o nosso lugar. Não há lugar melhor no mundo que o nosso lugar. Aí já dá vontade de fazer um beatbox, ó. Começar a rimar. Mas não, o vídeo não é sobre isso hoje, não. Segue. Não há lugar no mundo melhor que o nosso lugar. Esse é o tema da nossa conversa. E foi inspirado no álbum do Projota, né? Rapper aí, Projota, das antigas. Desde a época da cena de freestyle lá de São Paulo. E é muito importante a gente refletir sobre essa questão. Não há lugar no mundo melhor que o nosso lugar. Ou seja, o território é o nosso local de origem, é o nosso porto seguro, é onde nós construímos nossas relações sociais e muitas vezes relações que vão ajudar a construir o nosso caráter, que vão ajudar a construir nossa visão de mundo e que vão nos acompanhar ao longo da nossa trajetória. Mas de que território é esse que eu estou falando? No meu caso, eu venho falar em específico de um território periférico, de um território onde muitos nordestinos foram morar, né? Eu sou oriundo do estado de São Paulo, né? Da cidade de São José dos Campos, e passei a minha vida inteira frequentando o bairro Jardim Pararangaba. De maneira bem breve, o Jardim Pararangaba ele começou como um loteamento clandestino e passou por todo o processo de regularização, de urbanização, da briga pelo asfalto e depois para ser enxergado pelo poder público para que pudesse chegar uma escola, para que a rua fosse devidamente pavimentada, para que chegasse a iluminação, né? Mas não foi um caminho fácil, né? Por muito tempo a gente foi negligenciado e por muito tempo o bairro ele foi hostilizado, né? Era um brejo, era onde Judas perdeu a bota, era onde ninguém queria ir. Depois disso, ele começou a ser rotulado pela violência que tinha ao seu entorno por conta da falta de políticas públicas. E a todo momento, os moradores que ali estavam, eles precisavam ressignificar essa história. E a arte,
ela foi uma ferramenta fundamental para poder ressignificar esse espaço do qual eu venho. Só que essa história não é a história só do Jardim Pararangaba. Essa é a história da maioria das comunidades brasileiras, da maioria das periferias brasileiras, dos morros, das favelas, né? Então, como sair de um lugar de estigma, onde as pessoas, num senso comum, acabam enxergando que lá não é um lugar bacana, não é um lugar saudável, não é um lugar onde há pessoas honestas, há pessoas sonhadoras, há pessoas de bem. A gente sabe que esse pensamento é o que está no imaginário, mas é o reflexo de uma construção social falha, cheia de preconceito, permeado racismo, permeado todo o descaso que existe e que quem sofre na pele são as periferias, são as comunidades que são esquecidas, são os guetos Brasil afora, né? E a arte e seus atores e essas atrizes, né, ressignificando o espaço do qual eles vivem, né, o espaço de origem, através da arte foi muito importante. E às vezes a gente pensa a arte urbana só como uma arte visual, né? Às vezes a gente pensa somente o grafite, às vezes a gente pensa somente uma outra forma de pintura, quando na verdade não. Então, como é que a gente pode pensar a arte urbana? A arte urbana, ela é uma manifestação artística. Ela é encontrada nos espaços urbanos, por meio de intervenções, performance, grafite, teatro, poesia, música, instalações, dentre outras formas também. E essas ações, né, elas ocorrem aonde? Ela acontece nesses ambientes públicos, né? E elas interagem com os indivíduos que ali estão presentes. Então, assim, essa manifestação artística, essa arte extrapolando um espaço de galeria, um espaço de museu, um espaço de ateliê e fazendo da rua o seu principal palco, né? Então, arte urbana é tudo aquilo, né? Toda essa manifestação artística que acontece nesse espaço urbano, onde as pessoas estão circulando, né? Então, assim, é muito comum a gente ver essa manifestação no dia a dia, né? Então, hoje você pega um ônibus, em especial aqui na Grande Vitória, e você se depara com alguns coletivos, por exemplo, tem um Poesia no Busão, que entra, faz freestyle, faz poesia, toca ali um violão, e a mensagem dele é, através daquela ferramenta, daquela linguagem artística, promover uma reflexão, ao mesmo tempo entretenimento, através da poesia que eles manifestam. Nos terminais de ônibus, você também percebe algumas manifestações artísticas. As batalhas de danças urbanas, por muito tempo, aconteceram em terminais de ônibus. Em São Paulo, nós tivemos esse movimento cultural muito forte ali no final da década de 80, no início dos anos 90, nos metrôs, né? Então, no Anhangabaú, né? Inclusive berço do hip hop nacional também, né? Vários artistas se encontravam lá. A gente vê o grafite e toda manifestação em forma de pintura, né? Dessa arte visual acontecendo não só nas paredes, mas às vezes em lixeira, às vezes em cabine telefônica, sabe? Saltando pela cidade mesmo e a gente se deparando com isso a todo momento. Você vê pessoas nos sinais, dançando, fazendo malabares, até mesmo encenando, né? Então, assim, a arte urbana, ela não é exclusividade de uma única linguagem, não. Na verdade, a gente pode pensar a arte urbana como espaço onde acontece uma manifestação artística. E é claro que ela vai ter algumas especificidades, né? Ela quase sempre ela vai, de alguma maneira, trazer essa narrativa de situações que acontecem dentro daquele espaço urbano. Então, é comum que a gente veja essa linguagem artística falando sobre assuntos decorrentes desse espaço urbano e quase sempre decorrente desse descaso ou da falta de políticas públicas ou desse contraste social que existe nesses espaços urbanos, né? Então, a gente entende o poder da arte como algo que reflete,
né? Mas algo que reflete um processo de mudança dentro de uma ordem que já não nos cabe, que já não nos faz bem, algo que precisa ser mudado. E aí a gente vê a importância da arte como uma ferramenta para ressignificar os nossos territórios e potencializar esses territórios e potencializar as pessoas que estão inseridas dentro desse território. Então, a partir do momento que a gente tem a rua, né, a praça, os terminais, a calçada, como um palco democrático onde cada uma pode ir lá manifestar a sua arte, a gente percebe também um grande florescimento de novos artistas, ousando, né, expressar aquilo que eles sentem, a sua revolta, a sua indignação, o seu amor pelo seu local, o seu amor pela cidade, né? Afinal, a cidade, ela não é só o conjunto de prédios, não é só o conjunto de casas, não é só o conjunto de ruas. Ela é, sobretudo, isso e mais as pessoas que ali circulam. E, às vezes, a gente acha que é só essas pessoas que estão dentro de um padrão, essas pessoas que trabalham, essas pessoas que são assistidas por uma escola, essas pessoas que são atendidas pela saúde. Não, mas aí também tem todo um conjunto de pessoas que são marginalizadas. Então, a população vivendo em situação de rua, o pedinte, talvez também uma pessoa em questão, né, em situação de drogadição. Então, assim, tudo isso também compõe a cidade, né? Suas belezas e seus desafios. E a arte, ela é um grande catalisador e ela vem trazer essa narrativa dessa cidade viva, pulsante, que está acontecendo. No meu caso, a poesia sempre foi minha ferramenta principal, né? Então, eu usei a arte da palavra como a minha principal forma de manifestar a minha arte urbana. Eu quero dividir um pouco com vocês aqui da minha trajetória, né? Diego Cavaleiro Andante não é à toa. Embora eu sempre brinque... Tem música triste? Vamos pôr uma música triste aí? Aos 7 anos, eu me tornei um usuário de poesia. Poesia. E não parei mais, graças à professora Isaura. O que acontece? Numa aula dela, ela nos apresentou Pedro Bandeira. E aí eu tive acesso à poesia Identidade e à poesia Quem Sou Eu. E aquela maneira, né, de ver aquele texto através de rimas e o que ele trazia ali, eu me identifiquei muito. Então eu lembro que ao final daquele ano, na primeira série, no encerramento do ano letivo, eu declamei aquelas poesias. E desde então eu não parei mais. Eu pensei, é isso que eu quero. Eu quero fazer poesia, eu quero ser poeta. Da mesma forma que eu queria ser astronauta, jogador de futebol, que eu queria, sei lá, ser médico, né? Mas naquele momento a poesia passou a fazer parte da minha vida. Aos 9 anos, eu tive o contato com a poesia de outra forma, né? A poesia ganhou ritmo, né? Ela ganhou protesto. Foi quando eu vi pela primeira vez uma música do Gabriel Pensador. E aí eu nem sabia que aquilo era rap, mas eu me amarrei muito naquilo. Talvez inconsciente eu tenha feito a ligação com a poesia do Pedro Bandeira, com o jeito de rimar, com aquela métrica, mesmo sem saber o que era isso. E falei, é isso também que eu quero ser. Quero fazer poesia dessa forma. E é engraçado que quando a gente é criança, a gente não tem alguns filtros cerceadores. Então, eu realmente queria ser tudo aquilo e acreditava que podia ser tudo aquilo. Então, quando alguém me perguntava assim, o que você quer ser, Diego? Eu quero ser poeta, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser astronauta. Viravam para mim e falavam assim, ei, menos, tá viajando, tá sonhando demais, vai fazer alguma coisa concreta, né? Então, eu comecei a reprimir isso. E a poesia, ela ocupou que lugar na minha vida? Ela ocupou um lugar de desabafo, ela ocupou um lugar de diário. Então, eu passei a escrever para poder somatizar as coisas que eu senti que eu não entendia. Então, assim, em vez de
de adoecer a cabeça, que talvez eu tenha adoecido porque eu tenha muitos traumas, eu tenho muitas coisas que eu preciso resolver, né? Essa é a consequência do racismo, é a consequência do bullying, é a consequência também de uma desigualdade, é a consequência de um cenário que não sabe incluir e que é mais fácil excluir. Eu usava a poesia como essa forma de me expressar. E então eu chorava palavras, eu sangrava versos, era ali que eu fazia o meu drama pessoal, né, no bom sentido. E quando mostrava para alguém, quase sempre isso tá ruim ou nada a ver, você tá viajando. Então, cada vez mais ela ocupou um lugar de segredo, né? Mas conforme eu fui ficando mais velho, mais adolescente, mais jovem, encontrando alguns pares, essa poesia, ela não coube mais nesse lugar de segredo, né? Nesse lugar secreto. Ela precisou transbordar e, novamente, o rap ocupou muito esse papel, porque aí já, entendendo a crítica social que ele tinha, o papel transformador que ele tinha, eu comecei a me empoderar e me apoderar dessa ferramenta e falar, é isso que eu quero também, né? Então, falei, vou fazer rap, eu vou fazer poesia. Não com a pretensão de ser famoso, não com a pretensão tipo, vou ganhar dinheiro, mas de entender que aquilo também era uma forma de eu me posicionar na vida, enquanto ser humano, né? Então, isso foi bacana. E ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo vários trabalhos. E a poesia começou a fazer parte desse trabalho. Então, quando eu ingresso no caminho da educação, seja como educador popular, seja como educador formal, seja como professor de história por um tempo, seja como educador em saúde, eu entendia que a ferramenta da arte, a arte-educação, ela tinha muita potência e ficava mais fácil, através dela, se conectar com o meu público, se conectar ali com o adolescente que estava numa condição de vulnerabilidade, se conectar com o adolescente em conflito com a lei, que estava privado da sua liberdade numa Fundação Casa, né, na antiga FEBEM. Então, assim, fazia mais sentido, né? E aí, ao longo do tempo, eu percebo, assim, que só faz sentido aquilo que é sentido. Então, quando a gente sente, isso passa a ter algum valor para nós. Então, assim, a educação, ela precisa ser pautada numa relação de valor. Então, quando eu percebo o valor que aquilo tem na minha vida e a importância, eu começo a praticar isso de uma outra forma. Eu construo uma nova relação com aquilo. Então, eu comecei a pensar assim, o que eu desenvolvo enquanto trabalho a manifestação artística me ajuda a potencializar isso. Depois eu fui entendendo que, na verdade, eu só consigo me expressar através da poesia. E aí eu fui entendendo assim, não, eu nem só faço rap, eu nem só grafito, eu nem só... Na verdade, tudo que eu faço é poesia. Cada hora ela é manifestada de uma forma. E uma poesia urbana, uma arte urbana, porque a todo momento o que eu produzia era... a todo momento eu recebia influência desse espaço do qual eu estava inserido, do meu bairro, né? Eu comecei falando do meu bairro, do Jardim Pararangaba, que por muito tempo eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu morava lá, mas isso rapidamente passou, porque ao ver a luta da minha mãe e de outras pessoas pela regularização do bairro e essa questão de pertencimento, tipo, aqui é meu lugar, então assim, como é que eu posso contribuir também para valorizar esse lugar? Então, a arte, ela foi importante nisso. E eu fui me deparando com os meus pares, entendendo que, não sou só eu que penso isso. Então, os grafiteiros que eu conheci pelo caminho, os MCs que eu conheci pelos caminhos, os b-boys que eu conheci pelos caminhos da vida, eles usavam também a arte para valorizar o local de onde eles vieram. O Mano Brown, né, o líder dos Racionais, ele canta numa música que é assim, você sai da favela, mas a favela não sai de você. O que ele quer dizer com isso? Ele quer falar desse lugar de pertencimento, esse lugar de origem e toda a bagagem que isso te traz, né? Então, é muito importante a gente entender o papel do território na nossa vida. Por mais hostil que seja esse território, ou por mais que a mídia, ou algumas classes sociais, ou um determinado grupo de pessoas mal intencionado possam hostilizar o espaço de onde você vem, né? E só fazem isso porque, de fato, não conhecem essa realidade. Se você não encontra referência, você pode internalizar esse discurso.
realmente eu moro no pior lugar do mundo. Mas a partir do momento que você encontra referências que te mostram que, apesar dos percalços, apesar das dificuldades, olha quanta beleza tem nesse espaço aqui. E às vezes a gente acha que só quem faz isso é algum artista famoso ou sei lá, uma personalidade. Não. Na verdade, o seu Zé da mercearia, a Dona Maria da quitanda, sei lá, a mãe do João, a mãe de fulano, eles estão fazendo isso no dia a dia, nesse suor, para continuar a estar morando ali e para melhorar aquele espaço. Eu gosto de perguntar muito assim, quem já ouviu falar que o morro está em guerra? Ah, o morro está em guerra. Não, o bagulho tá doido. O morro está em guerra, né? Aí eu fico pensando assim, nossa, o morro está em guerra. E a gente usa esse termo para dizer que normalmente é uma guerra que envolve a questão do tráfico de drogas, e aí esse tráfico está instalado lá por uma série de fatores, principalmente pelo descaso, né? Um descaso político, né? Pela falta de políticas públicas. E onde o Estado não entra o Estado paralelo, o poder paralelo, né? Outras instituições passam a tomar conta. E aí eu fico pensando, o morro está em guerra, o morro está em guerra. E aí por muito tempo, o morro está em guerra. Mas eu nunca parei e vi uma senhorinha com uma arma dizendo, o morro está em guerra, o morro está em guerra. Ou o tiozinho lá pegando uma metralhadora, o morro está em guerra. Não, gente. Esse discurso de que o morro está em guerra, ele não é um discurso integral. O morro não está em guerra, né? Talvez alguma facção esteja em guerra com uma outra facção ou com a polícia em si. Mas o morro, se o morro está vivendo alguma guerra, é a guerra para sobreviver diante desse descaso. É a guerra de quem acorda cedo para sustentar seus filhos, é a guerra de quem pega um ônibus lotado, é a guerra de quem sai para trabalhar e depois vai para a escola, é a guerra para botar comida no prato. Essa é a guerra do morro, essa é a guerra das periferias. Nada além disso, né? E ao mesmo tempo que o morro está nessa guerra para viver, porque a gente cansou de só sobreviver, porque sobreviver não basta. É sobreviver e viver bem. A gente precisa entender isso. A gente começa a perceber nessas pessoas a referência de quem ama aquele lugar, né? O Arlindo Cruz, ele tem aquela música lá, Meu Lugar, que é incrível. E ele vai narrando as belezas, e as belezas não são só os locais, as belezas são as pessoas e as narrativas que essas pessoas trazem ali em Irajá, ali em Madureira, né? Eu tô falando do Rio de Janeiro. Quando muitas vezes eu fui um tipo de pessoa assim que achava que as belezas do Rio de Janeiro estavam só na Zona Sul. E não está. Em 2015, eu tive a oportunidade de assumir essa alcunha de Diego Cavaleiro Andante. Eu resolvi sair de São Paulo, botei a mochila nas costas e falei, vou fazer um mochilão poético. Vou sair por aí, dividindo poesia para que ela se multiplique. Então eu falei, vou sair de São José dos Campos, vou dividir minha poesia por aí, com o objetivo de chegar até o delta do Parnaíba, na divisa do Maranhão com Piauí, e vou percorrer esse trecho. Mas você vai como, Diego? Você vai de ônibus, você vai de bicicleta, você vai de carro? Não tinha nada disso. Não tinha nem dinheiro. Falei, vou a pé. Aí o pessoal falou, você ficou doido? Falei, não, virei poeta. Minha mãe pensou que eu ia virar uma pessoa em situação de rua. E virei durante um tempo, né? Mas por opção, porque ao longo dessa caminhada eu dormia nas praias, dormia nas praças, trocava poesia por hospedagem e fui conhecendo vários territórios. E por conhecer diversos territórios nessa jornada, eu percebi a potência da arte e desses artistas que se manifestam através da arte urbana. E muitas vezes a gente pensa assim, não, eu faço a arte para poder responder a um ego meu, eu faço a arte para poder me alavancar, quando na verdade não. A arte genuína, ela tem um motivo por trás. Essa motivação é sempre o coletivo. Essa motivação é melhorar sua família. Essa motivação é melhorar sua rua, é melhorar seu bairro. É como o César MC aqui fala, é do Morro do Quadro para o mundo, sabe? Não é só ele que está despontando, é o morro, é a comunidade inteira despontando. Então, assim, mas isso tem a ver com pertencimento. Se ele não se sente pertencente ao território dele, ele não pode levar esse discurso.
Mas se tem coisas ali que ele não gosta no território dele, qual é a maneira que ele encontrou para mudar isso? Através da arte. Através dessa arte urbana, né? Então, como cavaleiro andante, eu pude desfrutar disso, né? Passei pelo litoral de São Paulo, passei pelo litoral do Rio de Janeiro, cheguei no Espírito Santo e pude compartilhar com muitas pessoas a poesia cotidiana da vida, que se manifestou em várias linguagens artísticas. E aí, me veio a calhar esse álbum que eu falei no começo aqui da nossa conversa, que não há lugar no mundo melhor que o nosso lugar. O álbum do Projota. E é incrível isso, quando a gente tem esse entendimento. Porque hoje eu não moro mais no Jardim Pararangaba, não moro mais na cidade de São José dos Campos, não moro mais em São Paulo, moro no Espírito Santo. Mas toda vez que eu retorno para a casa da minha mãe, toda vez que eu retorno para o meu bairro de origem, é como se eu nunca tivesse saído de lá, sabe? Eu consigo contemplar e falar assim, eu faço parte disso, eu tenho raízes nisso. Então, é esse tipo de raízes que eu falo que a gente tem com os territórios espalhados pelo Brasil. Mas que territórios são esses? São territórios que compartilham da mesma luta. São territórios que muitas vezes são marginalizados. Então, assim, uma vez eu ouvi numa poesia que toda quebrada é um pedaço da África, né? Então, assim, toda favela é um pouco de quilombo, né? Mas, assim, periferia é periferia, em qualquer lugar. Então, quem sabe se comportar em determinada periferia, vai saber se comportar em outra periferia. Quem sabe andar numa favela, vai saber andar em outra favela. Porque, assim, a gente tem mais coisa do que aproxima do que coisa que distancia. Então, logo a gente vai percebendo que a nossa casa é chão onde nossos pés pisam. Então, assim, todo território é um pouco do meu território, porque nós compartilhamos desse grande desafio. Desse desafio de, através da arte urbana, ressignificar esse espaço. De, através da arte, a gente buscar resgatar nossa identidade, buscar resgatar a nossa autoestima pessoal e local, sabe? E dizer, olha, aqui tem conflito? Tem conflito. Mas aqui tem muita coisa boa. E conflito, gente, às vezes a gente acha assim que problema é uma exclusividade de periferia, de quebrada. E não é. Sabe, nas classes mais abastadas tem problema a rodo também. A única diferença é que às vezes não vai para o jornal. Sabe, o caso tem que ser bem espantoso para poder aparecer. Então, assim, dados de violência doméstica, dados de violência contra a mulher, sabe, tráfico de drogas, tudo isso também tem nos bairros nobres. A gente sabe que isso é apenas mascarado, né? É importante a gente vender essa imagem de que a desigualdade, a violência, ela habita um lugar. E normalmente esse lugar é onde estão pretos, pobres e periféricos. Mas esses artistas urbanos, né, através da sua arte, têm desconstruído isso. E não só eles, né? Mas todo morador que está ali correndo pelo certo. Então, é importante destacar isso. Então, é muito doido isso, assim, porque eu fui cada vez mais me apropriando da minha arte, né? Então, hoje, eu não consigo mais existir sem estar diariamente produzindo arte. Então, assim, eu já respiro pensamento, né, poético. Então, outro dia eu sonhei que eu estava fazendo poesia. Aí eu precisei acordar no meio da noite e anotar aquilo, tá ligado? Eu tô no busão, eu tô no ônibus, eu tô ali, formulando ideias poéticas, pensando em narrativas de clipe para as minhas músicas. Eu tô trocando ideia ali com alguém enquanto eu almoço. Outro dia eu olhei pro prato e vi um alface que eu deixei sozinho, e aí eu pensei assim, caraca, eu não queria ser um alface, como é triste ser esse alface, né? Mas quantas vezes eu não me senti como um alface rejeitado no prato? Então, assim, eu tô viajando, poeticamente falando aqui, mas para dizer que chega uma hora que fica indivisível, né? A gente se torna um ser poético. E eu acredito nisso. Nós somos poesia, né? Nós somos arte. A grande questão é como a gente vai manifestar essa arte.
Eu sempre costumo dizer que tem gente que manifesta trabalhando com muito amor, tem gente que manifesta cozinhando, cuidando dos filhos, tem gente que manifesta pintando, outros dançando, outros cantando, alguns beijando na boca, mas é isso, cada um vai escolher uma forma de exteriorizar essa poesia, porque poesia é sentimento, e a gente sente, né? Então, às vezes as pessoas não entendem que, assim, a rua como um todo, a cidade como um todo, virou uma grande galeria de arte, e ali você vai poder ver várias manifestações artísticas. As pessoas, às vezes, não têm a sensibilidade para entender tudo o que essas artes querem dizer, né? Então o pessoal passa e vê uma roda de rima, não entende nada. O que é aquele povo fazendo barulho ali? O que eles estão gritando? O que é aquela mão para cima? Mas isso é a juventude querendo viver. Ainda mais num país onde a cada 23 minutos um jovem negro morre, é assassinado, né? Por conta desse racismo que ainda é latente. Sábado passado, eu estava num evento chamado Poesia no Quintal, do Instituto Serenata de Favela, e uma slammer falou assim, a cada 23 minutos, um novo exército se forma. E eu achei genial, porque assim, não é mais só sobre quem morre, mas a cada 23 minutos que alguém está num sarau, que alguém está numa batalha, que alguém está pintando, que alguém está numa escola, é um novo exército se formando para mudar essa realidade que foi imposta, né? Então, assim, os muros, eles estão gritando arte. O que a gente está entendendo dessa arte, né? Ah, mas essas letras estranhas aí, eu não entendo nada, não. Mas espera aí, essas letras estranhas aí são feias para alguns, mas quando a gente olha para a história da humanidade, a gente sabe a importância desses registros, desde as épocas das cavernas, porque algo está precisando ser dito. Na verdade, algo está sendo gritado, e nem sempre a gente consegue enxergar, a gente só vê, mas não consegue compreender de fato, sabe? Não dá essa atenção devida, né? A arte não cabe mais só nas galerias. A gente precisou transformar a cidade numa grande galeria. Porque é na cidade onde as coisas acontecem, né? Não dá mais para colocar as coisas em caixa. Então, cada vez mais, a gente vê a música na rua, a gente vê a poesia na rua, a gente vê o grafite ali ocupando a rua. E não só o grafite, né? A gente pensou que muitas vezes o local da pintura na rua era só o grafite. Não, a gente tem o Pincho, a gente tem o Bombe, a gente tem grandes murais, né? Aqui na região de Vitória, a gente está sendo presenteado com vários murais enormes, sejam em contenções de barreira, sejam em comunidades, sejam em grandes muros, né? Então, assim, é isso. A rua, ela precisa ser arte. Outro dia, eu vi uma notícia, outro dia não, já faz alguns anos, acho que era um artista, ele não era brasileiro, mas ele foi para os túneis. Se eu conjuguei errado, vocês me perdoam, mas o importante da palavra é ser entendida. Ele estava fazendo o grafismo, né? Ele estava pintando, mas a maneira que ele pintava era assim, o túnel estava sujo. Então, ele com uma pistola de ar, ele pintava a partir daquela sujeira. Então, ao mesmo tempo que ele removia um pouco da sujeira, ele usava aquilo para poder fazer as obras de arte dele. E eu achei incrível. E é isso, a gente vai aprendendo a usar o que a cidade nos fornece para poder fazer arte, né? Então, assim, ouso dizer que talvez a gente não dá conta de entender a complexidade do que é essa arte urbana, né? Essa arte urbana, ela é muito mais complexa do que só uma arte que tem como palco a cidade. Ela é o reflexo dessa própria cidade e é o reflexo desse tempo que a gente vive, né? E é por isso que muitas vezes essa arte incomoda, porque ela precisa te tirar desse local de comodidade que você está. A arte, ela não tem só, por si só, o objetivo de encantar os olhos no sentido de não promover nenhuma reflexão. Ela pode fazer isso e ela deve fazer isso, mas ela não se contenta em fazer só isso num cenário que é tão desastroso no sentido de que pessoas morrem por conta das diversas desigualdades que existem. Então, essa arte, ela precisa ser feroz, porque ela precisa fazer com que a gente acorde e com que a gente saia desse lugar de letargia e que a gente possa caminhar para um lugar melhor.
Então, esse é o papel da arte. Esse é o papel da arte urbana, né? Mas isso também não é exclusividade só da cidade, né? Porque a gente também percebe outras comunidades que não estão inseridas dentro de um espaço urbano, né, conhecido como cidade, fazendo suas manifestações também. Sejam os quilombos, sejam as aldeias, né, das populações dos povos tradicionais, né, dos indígenas, né? Então, assim, a gente vê que essa arte que não aceita mais essas injustiças, elas têm cada vez mais se manifestado, né? Mas eu sei que a gente está falando sobre a arte urbana, né? E eu acho muito bonito pensar a maneira como essa arte urbana está sendo desenvolvida. Outro dia eu estava tomando café na padaria e tinha uma plantinha assim no parapeito. E aí eu fiquei pensando... E ela estava murchinha, sabe? Ela estava ali, maltratada, vamos dizer assim. Muito dióxido de carbono. E eu fiquei pensando assim, será que as florzinhas da cidade, assim como algumas pessoas cansadas da cidade, sonham um dia em ir para o campo também? Talvez a vida no campo seja melhor para as florzinhas do que a vida na cidade. Mas é um pouco desse pensar poético que nos sai, esse pensar artístico, mas no sentido de fazer provocações, né? E aí queria aproveitar, né, para poder, já que estou falando muito, para dividir um pouco da poesia também, né? Tem uma música do Silva, um cantor capixaba, que chama A Cor é Rosa. E quando eu ouvi essa música, ela me lembrou muito dessa caminhada que eu resolvi fazer. E me lembrou muito dos territórios por onde eu passei. E eu resolvi responder essa música dele com poesia também. E aí eu versei algumas coisas, que é mais ou menos assim, ó. Sem duvidar da vida, eu vou seguir no meu caminho. Cavaleiro andante, eterno andarilho. O melhor de mim é rosa, essa é a cor do meu brilho, e se eu penso em você, eu não me sinto mais sozinho. Não sou daqui, mas sou de todos os lugares. Iansã me fez respirar novos ares. Iemanjá me deu a benção para seguir pelo mar. E Ogum abriu as estradas para eu caminhar. Eu corri o risco antes de desenhar o dia. Transformei em desenho a mais linda poesia. Se alguns versam violência, eu verso alegria, acreditando que o amor é a força que nos guia. Fechei meus olhos e abri os olhos do meu coração para fazer valer dentro de mim essa canção. Poesia é força bruta, singela como um abraço. É que toda jornada começa com um passo. É na batida do coração que eu faço esse rap. Eu me visto de rosa e azul celeste, sonhando em atravessar a fonte desde moleque, para que a fonte do arco-íris nunca seque. Chapa, eu tô falando de uma coisa rara, que acontece na vida de quem acorda cedo antes mesmo do sol bater na cara. Eu tô falando sobre amar e caminhar, e ter a certeza que, trabalhando, as coisas vão mudar. E é isso, ó, quase errei aqui, isso que dá. MC que não canta se atrapalha, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que esse movimento de arte urbana, seja a poesia falada, seja a poesia pintada, seja a poesia performada, ela tem se espalhado, ela tem se multiplicado por todo o Brasil. E por onde eu passei como cavaleiro andante, eu vi muito disso. E onde eu estou agora, que é na Grande Vitória, eu tenho visto muito disso. Então, é de se orgulhar. É a maneira que não só a juventude, mas que muitas pessoas encontraram para se manifestar, para poder fazer valer os seus direitos, para resgatar a identidade do seu território e para transformar. E é isso, gente. O Manuel de Barros já dizia que a gente precisa transver o mundo, ver além, ver com esse olhar da poesia. E é isso que a gente tem feito. Porque a gente não pode endurecer como a cidade. Porque tudo que é muito duro, tudo que é muito rígido, quebra. E de certa forma, a gente está quebrado. A gente precisa restaurar os nossos laços. E a arte, ela é um ótimo caminho para isso. Porque a arte, ela sensibiliza. A arte nos toca. E como é bom, sabe, você andar pela cidade e se deparar com a arte.
seja ela numa linguagem X ou numa linguagem Y. Então, assim, que bom que a gente tem a arte também para ser um motor propulsor, para ser um alento, para ser um colo, para ser morada e para fazer a gente ir além. Achou que tinha acabado, né? Achou errado. Então, antes de encerrar, né, essa nossa conversa, né, embora só eu esteja falando desse lado aqui, mas eu espero que do lado de onde você está, do outro lado da tela, você também possa estar emitindo algumas réplicas, possa também estar me questionando, pode estar falando, você está viajando, Diego. Não, isso é verdade, isso eu já vi. Eu preciso falar de algumas coisas que têm acontecido por onde eu passei e que têm feito muita diferença, né? Então, eu vou começar falando pelo mais recente. Eu vou falar do Instituto Serenata de Favela, que é um projeto social aqui no Morro do Quadro, em Vitória, com mais de 200 jovens, né, com mais de 200 integrantes, que têm movimentado a sua quebrada ali. E eles têm feito arte, muita arte, seja através da música, seja a arte que põe comida em casa, recolhendo alimento e doando cesta básica, sabe? Então, assim, é um coletivo de criança, adolescente, jovem, adulto, mães, pais, sabe, vizinhos, que transcenderam o espaço de uma escola e que querem mais, querem um mundo melhor, né? Então, isso faz total diferença. Então, assim, essa é uma cena muito ativa que está acontecendo em Vitória, através desse coletivo, desse instituto, e eles têm feito essa arte urbana, essa arte no morro, em várias linguagens, né? Então, tem hora que a poesia é cantada, tem hora que a poesia é escrita, tem hora que a poesia é pintada. Uma outra coisa que tem acontecido muito aqui na cena da Grande Vitória, ali na Serra, em Feu Rosa, é o Origrafes, o Festival de Grafite do Espírito Santo, que já vem acontecendo em várias edições anuais por um bom tempo, né? Se eu não me engano, acho que ano passado não teve por conta da pandemia, mas esse ano vai ter, né? E receberam inscrições praticamente do Brasil inteiro, até de artistas de fora do Brasil, e que sempre estão revitalizando o território de Feu Rosa, sempre com pinturas novas, sabe? Murais grandes, muito grafite, muita palestra, muito show. Isso é arte urbana, que não fica só na pintura do muro, mas que transborda, porque traz reflexão. Então, assim, eu tenho certeza que a comunidade de Feu Rosa era uma antes do Origrafes e passou a ser outra a partir desse festival. Nós temos as batalhas acontecendo nas ruas, batalhas de rima, no Brasil inteiro. Eu estou falando do Espírito Santo. Houve uma época que de segunda a segunda você tinha batalha acontecendo em Cariacica, na Serra, em Vila Velha, em Vitória, sabe? E esse movimento que foi freado de maneira abrupta por conta da pandemia vem voltado com toda a força. Ontem foi terça-feira, gente, né? E teve a Batalha do 9. A batalha é criada pelo MC90, mais de 400 pessoas ocupando uma praça que até pouco tempo atrás não era praça, porque ficou anos e anos com aquela obra parada e que foi, né, depois de muita pressão da comunidade, entregue. É uma praça que é usada pelas comunidades que estão em torno dela, que são comunidades de grande vulnerabilidade social, né? Você tem ali a Ilha do Príncipe, você tem ali os morros ao lado do Morro do Quadro, você tem a Chapada, você tem o Cabral, e que hoje eles ocupam aquele espaço, sabe? Espaço novo, quadra, skate, e eles fazem a batalha ali. Então, assim, é a juventude ocupando aquele espaço, fazendo arte urbana. Às vezes quem passa do ônibus não entende nada, mas eu já vi muito jovem que... E o que é aquela aglomeração? Que um dia para ver, para e fica. E isso muda a vida, entendeu? Então, a gente tem também as batalhas de MCs, né? E isso não é só exclusividade do Espírito Santo. Pô, um salve pro Duelo Nacional de MCs aí, pra BH, pro Viaduto de Santa Teresa. A gente tem lá em São Paulo várias batalhas acontecendo, Coliseu no Rio de Janeiro. Então, isso tá fervendo. Quer saber uma outra coisa que tá pulsando e pulsando muito? São os slams, as competições de poesia falada, acontecendo no Brasil inteiro. Um salve, né, pro Brasil inteiro. Um salve pro Slam Resistência, lá em São Paulo.
Pô, outro dia meu amigo até foi campeão. É, maneiro. Fiquei feliz aí pela vitória dele. E assim, toda vez que alguém que eu conheço vence, ele não tá vencendo sozinho. Tem todo um coletivo vencendo com ele. Isso é bacana. Esse é o espírito da arte urbana também. Esse é o espírito da arte de rua, né? Então, tem acontecido muito desse movimento. Tem acontecido aí que a gente também pode pensar que é uma arte urbana, porque também, às vezes, não fica preso só dentro de uma casa de show. A gente está tendo cada vez mais batalha de dança, batalha de vogue, batalha de break, batalha de estilo livre, sabe? Batalha do passinho, gente. O que é isso, sabe? É o funk ressignificando todo esse estereótipo que por muito tempo ele recebeu de forma equivocada, né? E eu insisto, cada vez que a gente se propõe a fazer arte, é um respiro e é uma forma da gente se manter resistente, é uma forma de a gente dizer, não aceito o que essa contradição impôs pra gente, e é uma forma de viver melhor também. É uma forma de deixar a esperança florescer. E eu não percorri o Brasil inteiro. Eu ainda não caminhei o Brasil inteiro. Nem cheguei no Delta do Parnaíba ainda, né? Fiquei agarrado aqui no Espírito Santo, como dizem. Capixabei. E já me deparei com tantas experiências. O que será que não está acontecendo nesse Brasil afora aí? Né? Então você que está me assistindo, deixa aí nos comentários aí, pô. Conta um pouquinho da experiência local que está acontecendo. O que vocês têm feito? Divide com a gente. Às vezes o que eu faço aqui, você já faz aí. Mas às vezes o que você faz aí, eu ainda não faço. E pode ser um grande impulso. Pode ser, sabe, um grande convite a eu me arriscar também. Uma vez eu ouvi a frase, desenhar é correr o risco. E a gente precisa correr o risco. E a gente precisa colorir. Porque nessa vida doida que a gente tá sempre correndo o risco. Então vamos correr o risco que vale a pena? Vamos correr esse risco que colabora para um mundo melhor? Te faço esse convite. É isso que eu espero de vocês, né? Seja uma pessoa só fazendo arte, seja duas, seja um coletivo, seja uma sala de aula, seja um projeto social. Bora fazer arte, que a arte, para mim, é a maneira de não surtar nesse mundo e, ao mesmo tempo, é a melhor maneira de mudar esse mundo, tá ligado? E, para encerrar aqui, esse bate-papo de uma pessoa só desse lado, né? Não tô sozinho, tô com a Joyce, né? Que tá fazendo arte aqui, porque as palavras, elas podem ser malditas e a gente precisa fazer arte e essa arte, ela precisa ser bendita. Então, ela precisa ser acessível a todas as pessoas. Então, eu vou agradecer ela que me acompanhou aqui nessa missão e vou encerrar com mais uma poesia. Tudo bem? Então, espero que vocês gostem. Essa também é mais uma poesia autoral. Segue. Relatos da vida, hein? Quem de nós vai resistir? Qual de nós não sucumbir? A impunidade faz ferir, onde proibido é proibir. A vida não imita a tela. Durão mostra as mazelas de um povo que vive as sequelas, desde o tempo colonial, depois imperial e hoje de uma democracia puramente artificial. São os autos de resistência que nos matam sem clemência ou anulam nossa existência em prol de obediência. É da farda, é da gravata, é da caneta, é do fuzil que emana as injustiças pelos cantos do Brasil. Mas eu já me senti grande, mas pequeno é o que eu sou. Então eu me pergunto qual será o meu valor. São lições que a vida precisava ensinar, mas são lições que a gente costumava ignorar. Um passo em falso e tudo fica mudado. Um menino que era livre, hoje vive encarcerado. Quando não prende o corpo, prende a nossa mente. Onde tudo é consumo, é preciso ser diferente. É no sorriso da criança que renasce a esperança. Se eu vivo a tempestade, eu desejo a bonança. Se a vida é uma escola, eu aprendi uma lição. Segui sempre em frente mesmo, mas sem trair o coração. Amigos de verdade levarei para toda a vida, são os laços de amizade que amenizam as feridas. Chuva cai do céu, eu caminho só. O espírito é imortal, mas o corpo vira pó. Poesia. Eu mergulhei dentro de mim numa imensidão. Fechei meus olhos e abri os olhos do meu coração. Fechei meus sonhos
para sonhar os sonhos dos outros e descobrir que 2 sorrisos, 3 sorrisos, 4 sorrisos é mais forte que o sorriso solo de um tolo. Um professor ensina, mas é o aprendiz. Enquanto uns sujam as mãos com sangue, eu sujo com giz. E tenho a certeza que recebo o melhor dos outros, porque toda vez eu dou o melhor de mim. É isso, é nóis, Cavaleiro Andante. Tamo junto, galera. Valeu, Move Cidade!